nesse exato momento, eu e meu filho, atacado com acusações absurdas. Diante daquilo que tem sido apresentado a meu respeito e a respeito do meu filho, fala com a gente, pastor. Pastor, o senhor fala com a gente? Liberdade FM, o senhor fala com a gente? Pastor. O Luiz Antônio está lá em Sergipe, 20 anos, 30 anos, pregando, produzindo, libertando pessoas, trazendo coisas boas. De repente, irmãos, olha que coisa maligna, olha que coisa maligna. Chega uma pessoa e inventa uma coisa, uma notícia falsa. E todo aquele trabalho de décadas, mostrando, né, o seu esforço, né, pastores que deixaram a família um dia e foram para outros estados, se dedicaram à pregação. Pastor, por que o silêncio? O processo corre em segredo, as informações já foram prestadas com bastante tranquilidade. É por isso que nós não podemos ficar aí no Instagram lendo notícias falsas a respeito de alguém, fazendo julgamento. Eu não leio. Eu quero dizer para vocês que eu não leio. Quando a televisão, quando as redes sociais, Instagram, vai falar mal de um pastor, seja ele quem for, principalmente quadrangular, eu desligo, eu apago. Não me interessa saber se for para... Os pastores líderes da igreja quadrangular em Aracaju foram indiciados pela polícia por crimes sexuais. Lucas Abreu foi indiciado por assédio sexual, violação sexual e estupro de vulnerável. O pai dele, pastor Luiz Antônio, superintendente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju, foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. As vítimas são mulheres que frequentavam templos da igreja. Eu e meu filho, atacado com acusações absurdas. No dia 13 de março deste ano, a advogada das vítimas compareceu a este departamento de atendimento a grupos vulneráveis no plantão noturno e registrou um boletim de ocorrência noticiando supostas práticas de assédio sexual em desfavor do pastor Luiz Antônio e de seu filho, o pastor Lucas Abreu, alegando que eles se prevaleciam da condição de líderes religiosos para constranger algumas mulheres que frequentavam a igreja a fim de obter vantagens sexuais. A partir de então, o boletim de ocorrência foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, aos cuidados da delegada Renata de Aboim, que prontamente instaurou inquérito policial. No decorrer das investigações, constatou-se que 2 das postas vítimas eram ainda adolescentes à época dos fatos, razão pela qual foram encaminhadas oitivas dela para a Delegacia Especial de Atendimento a Crianças e Adolescentes, que também instaurou inquérito policial, sendo este presidido pela delegada Josefa Valente. Constatamos que 2 delas, à época dos fatos, eram adolescentes. Uma tinha 15 anos e a outra tinha 13 anos. Concluímos a investigação, indiciando o pastor Lucas Abreu pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável. E é um dos crimes mais graves do nosso Código Penal, né? Estupro de vulnerável. Ao final do inquérito, com relação ao pastor Luiz Antônio, nós o indiciamos pela prática do crime previsto no artigo 215 do Código Penal, que é violação sexual mediante fraude. E no caso do pastor Lucas Abreu, ele foi indiciado por 2 situações, também do crime previsto no artigo 215 do Código Penal, e uma situação pelo artigo 216A do Código Penal, que é o assédio sexual. De acordo com as delegadas, os fatos narrados pelas vítimas ocorreram há pelo menos 13 anos, o que dificulta o trabalho investigativo. Apesar do indiciamento, os pastores permanecem em liberdade. É que a Polícia Civil não identificou requisitos para o pedido da prisão preventiva dos suspeitos, que negaram as denúncias em depoimento. Os inquéritos foram encaminhados ao Ministério Público. Se condenado, o pastor Luiz Antônio pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, enquanto Lucas Abreu, pelo crime de assédio sexual, pode pegar de 1 a 2 anos. Já pelo crime de estupro de vulnerável, a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. Para o advogado, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis desconsiderou o relato de mulheres que teriam sido forçadas a manter relações sexuais com o líder religioso. O último depoimento de uma das vítimas na delegacia foi feito nesta terça-feira. Com relação, no que diz respeito ao pastor Luiz Antônio, entendemos que a tipificação legal dada pelas delegadas está errada. Não há só crime de violação sexualmente de fraude, há crime de estupro ali também, pelo menos por 3 oportunidades, em continuidade diretiva ou em concurso material. No primeiro momento, tudo bem, foi consensual, não há nenhum problema. No segundo momento, elas não queriam mais. E ele fez assim mesmo. Então, quando junta as provas, a defesa, de forma esperta, junta as provas dizendo que já tinha havido relação sexual, a delegada, ou as delegadas, entenderam, na verdade, que não houve nenhum crime, que não houve nada, na verdade, e que havia ali apenas uma continuação da atividade sexual anterior. Não. O advogado solicitou na Justiça a prisão do pastor. A expectativa agora é que o Ministério Público dê outra condução ao processo. Eu espero que o Ministério Público, quando receber o inquérito, dê uma nova tipificação legal ao crime e inclua ele no crime de estupro que o filho está respondendo.
tem que ser feito dessa forma. Vocês já pediram, já solicitaram a prisão do pastor? A prisão foi feita por nós, na verdade, mas isso é delegada. Relatou o inquérito e não pediu a prisão dele, não vai sair. Temos que esperar o Ministério Público receber o inquérito para ver se eles vão pedir a prisão dele. Porque a prisão dele tem que sair. Ele fora, ele é um predador sexual. Ele não vai parar. Ele vai dar um tempo. E depois ele vai voltar a fazer exatamente o que ele fazia. Essas pessoas não conseguem parar. Nossa produção tentou contato com a direção da UMESE, que é a União dos Ministros Evangélicos de Sergipe. Mas a informação é de que, por enquanto, não vai se pronunciar. A delegada Renata Boinha explica também que uma das situações contra o pastor Luiz Antônio ocorreu em 2010. Na época, o crime de estupro precisava ter representação criminal da vítima. Como não houve, o crime prescreveu. Ela destaca a importância da denúncia e encoraja as mulheres a procurar a delegacia. A gente volta a reforçar a necessidade da denúncia, a gente volta a alertar as vítimas de que a Polícia Civil é uma instituição parceira que está aqui de portas abertas para receber as vítimas a qualquer tempo. Nós, inclusive, da AGV, funcionamos 24 horas. Então, a gente pede que essas pessoas nos procurem o quanto antes para que a gente possa fazer uma investigação mais completa e para que a gente possa mostrar os fatos da maneira que eles ocorreram e conseguir passar para a Justiça um material que dê aso à instauração de uma ação penal.